Olá, meu nome é Sátia Naú, sou médica cardiologista com enfoque na medicina integrativa e funcional. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as 5 principais condições que podem predispor a uma doença autoimune. E antes de dar início à explicação desse vídeo, é importante que você entenda o que seria uma doença autoimune. Se você chegou aqui agora de paraquedas, vou fazer um breve resumo do que seria. São doenças que o nosso próprio sistema imunológico atacam a gente mesmo. Eles começam a atacar nossas juntas, a nossa pele, aonde quer tem coisa da gente, ela vai começar a atacar e estragar e provocar doenças. E o que seria esse sistema imunológico? Então, o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Ele é o nosso sistema que nos protege, que nos defende e ele tem que estar em funcionamento harmônico. Quando ele começa a se desarmonizar, você vai começar a ter problemas ligados à autoimunidade. Tem vídeo meu falando aqui sobre quais seriam os 5 sinais e sintomas mais comuns das doenças autoimunes. A primeira condição mater de todas realmente são os defeitos genéticos, ou seja, os polimorfismos genéticos. Os defeitos genéticos, adivinha de quem? Da vitamina D. Tem vídeo meu aqui falando que uma das bases para a deflagração da autoimune é quando você tem problemas com a vitamina D. A vitamina D é o principal hormônio, não é vitamina, é hormônio regulador do nosso sistema imunológico. Então, quando você tem defeitos na recepção, que é onde você vai fazer o encaixe da vitamina D, quando você tem defeitos no transportador, que eu chamo de Uber da vitamina D, para ir para os cantos, ou quando você tem defeito nas conversões, ou seja, a vitamina D ela tem que se aprontar para se apresentar. Então, quando você tem defeito nessas etapas de apresentação, você vai ter um mau funcionamento da vitamina D. Então, esses são os 3 principais defeitos genéticos ligados e vinculados ao aparecimento de doenças autoimunes. E o fato de ter esses defeitos genéticos não significa que obrigatoriamente você vai ter que desenvolver uma doença autoimune, porque tem que ter o gatilho. Então, por exemplo, um exemplo ótimo, porque eu tenho várias coisas. Graças a Deus, graças à vitamina D, a Totossícia, ao protocolo Coimbra e toda uma mudança de estilo de vida que eu fiz na minha vida, eu estou em remissão e muito bem, obrigada. Mas voltando ali lá atrás, eu estava muito bem. Em um determinado momento, da noite para o dia, de repente aquele gene começou a ficar ligado, o gene do defeito genético do receptor e do defeito genético do Uber que leva a vitamina D para os cantos. Na hora que esse defeito genético começou a ficar ativado, literalmente a casa caiu. Todo um desenrolar de autoimunidade começou a ser gerado no meu corpo a partir daquele momento que o gene ficou ligado. Por isso é importante ficar ligado nos fatores externos, porque você tem um super gatilho aqui dentro de você que, uma vez ativado, a doença ela pode surgir. A segunda condição seria baixa exposição solar. O que acontece? A gente vive numa sociedade completamente urbanizada, industrializada, heliofóbica, que morre de medo do sol. Inclusive, quando o pessoal começou a fazer a associação da esclerose múltipla, foi visto que essa doença, por algum motivo, só acontecia mais em latitudes maiores. Pessoas que viviam lá na Finlândia, na Suécia, na parte norte dos Estados Unidos, você tinha uma maior concentração de doentes de esclerose múltipla do que aqueles que viviam nos trópicos, ali na faixa do Equador. E a partir daí que começou a juntar as coisas e começou a entender mais essa questão da autoimunidade e a da deficiência de vitamina D. Porque nessas regiões você tem baixa exposição solar, você tem invernos maiores, mais rigorosos, que você não produz nada de vitamina D na exposição ao sol, e a nossa própria urbanização mesmo, né? O homem realmente ele está vivendo dentro de casulos. A gente realmente, ainda mais agora numa situação dessa de pandêmica, digamos assim, isso certamente está trazendo prejuízos graves para o nosso corpo. Então, ter um entendimento que exposição solar não é se acabar de pegar um sol e ficar queimada e ter risco de câncer de pele. A gente fala o mínimo do tempo que leva para sua pele ficar vermelha. Então, o segundo o Dr. Michael Holick, que é um dos maiores pesquisadores de vitamina D do mundo, ele fala a solução Holick, que é justamente você se expor ao sol no momento que vai ter mais raio UVB, que é justamente o contrário do que se fala, que é de 10 às 16. E aí, quando justamente a pele começou a ficar vermelha, você já parou a produção de vitamina D. Então, por questão de segurança, ele coloca metade do tempo que leva para sua pele ficar vermelha ou bronzeada. Então, nisso
isso você já conseguiu produzir uma boa quantidade de vitamina D e está ligado a quanto de área exposta você está deixando para o sol bater em você. Obviamente que sem proteção, porque um filtro de protetor solar 15 já bloqueia 99% da produção de vitamina D. Então, realmente, você botou o protetor solar, nenhuma vitamina D, zero, virtualmente zero, vai ser produzida. Então, precisa-se ter essa atenção de proteção, de tempo de exposição, de cor de pele e também qual é a estação do ano que você se encontra, a latitude que você se encontra do globo, que isso vai influenciar. Nesse próprio livro do Michael Holick sobre a vitamina D, ele tem vários folderzinhos embutidos explicando a latitude que você se encontra, o tipo de pele, estação do ano e quantos minutos que você deveria ficar exposto ao sol em vários horários diferentes do dia. Aqui no Brasil já é uma coisa mais tranquila, você não tem esses invernos rigorosos e aí a gente põe numa média de pelo menos uns 15 minutos, uma vez por dia, nesses horários você vai conseguir ter uma produção mais ou menos razoável de vitamina D. A terceira condição seriam os patógenos. O que são patógenos? Vírus, bactérias, protozoários, esses bichinhos, micro-organismos. Em especial, os vírus. Os vírus são danados para poder desencadear em doenças autoimunes. Dentre eles, um dos mais famosinhos é o Epstein-Barr vírus. Já tem estudos mostrando que quando você tem ele, é como se você aumentasse a sua chance, a sua predisposição de, por exemplo, desenvolver uma esclerose múltipla. O que esse Epstein faz? Ele faz o downregulation. O que é isso? Ele faz com que o receptor ele desapareça, ele não apareça tanto, diminui a expressão dele. Então tá aqui a vitamina D, ela pergunta, cadê o meu receptor? Tá aqui escondido porque o Epstein chegou e deu uma abafada nele, digamos assim. O Epstein-Barr, ele é responsável por uma doença relativamente comum na infância chamada mononucleose infecciosa. É uma doença que através desse vírus e ele inflama ali as suas glândulas, a criança fica ali muitas vezes com o baço grande e aí passa batido aquela mononucleose, porque realmente ela é autolimitada, mas o vírus fica no nosso organismo. E esse vírus, ele pode servir tranquilamente como deflagrador de uma doença autoimune. E tem estudos mostrando que até o Mycobacterium tuberculosis, que é o que dá a tuberculose, também poderia fazer esse downregulation do receptor. E a quarta condição é a disbiose, a famosa disbiose intestinal. A disbiose é quando você tem um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. É quando você tem uma desregulação no seu intestino, porque no fundo o intestino é um órgão imunológico. Na verdade, tem um clichê de falar que o intestino é o segundo cérebro, e não deixa de ser, porque muita coisa ali importante, neurotransmissores, é produzida no intestino, a saber do clássico da serotonina, da qual 80% da serotonina, que é o neurotransmissor de bem-estar, prazer, alegria, felicidade, adivinha, é produzido no intestino. Então, o intestino não é só para fazer cocô todos os dias, que se bem que algumas pessoas nem todos os dias fazem, mas enfim, ou fazem até em excesso. Mas resumindo, isso é só uma das funções do intestino, a questão da excreção das fezes, a excreção do material que o corpo não quer mais e não precisa mais. As outras funções que eu gosto de chamar de funções imunológicas, que é essa ligação do intestino com o cérebro, do intestino com a autoimunidade e com várias outras questões do nosso corpo. Para entender melhor essa questão da disbiose intestinal, também tem que entender um pouco sobre a questão da permeabilidade intestinal. Então, quando você tem aqui a sua célula intestinal e ela tem as junçõezinhas, elas têm que ficar todas assim unidas. Tem uma porosidade que permite o fluxo e influxo de substâncias e nutrientes. Mas quando você tem um alargamento, digamos assim, é quase brocas assim, entre uma célula intestinal e outra, que é o que a gente chama de intestino vazado, coisas demais começam a entrar indevidamente. E existe toda a inflamação ali sistêmica que predispõe a esse intestino mais vazado. E isso é sim uma condição importante para que você desenvolva sim doenças autoimunitárias. Finalmente, a quinta e última condição principal, adivinha qual é que vai ser? Se você já me segue aqui, você já está aqui gritando dizendo qual é. O emocional, né, gente? O emocional, ele é importantíssimo no desencadeamento na verdade, não é nem de doença autoimune, gente, é de qualquer doença. Níveis de estresse alto estimulam um hormônio chamado cortisol. E esse cortisol, que ele é muito útil, ninguém está falando mal aqui do cortisol, mas ele é muito útil para a gente fugir do leão, para a gente lutar numa guerra. Esse cortisol alto, ele é ótimo para determinadas situações.
Isso salva a sua vida. Só que para outras determinadas situações que são ligadas a questões fantasiosas da sua cabeça, de medo, de angústia, de etc, 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 isso evidentemente que vai ser deletério, porque isso vai começar a estressar o seu organismo, estressar o seu sistema imunológico e o pior de tudo, vai fazer com que genes ruins comecem a aparecer, porque o cortisol ele faz esse grande favor que é o processo de desmetilação, também chamado de acetilação, que é tirar os radicais metis, que são justamente os esparadrapos, que botam cala-boca naquele gene ruim. A gente precisa de cortisol para viver, para acordar, para fazer e acontecer, para ter as ideias, mas entenda que se você tiver um desequilíbrio nessa gangorra, você vai certamente adoecer. E isso acaba propiciando um desequilíbrio nos sistemas nervosos autônomos. E o equilíbrio do parasimpático e o simpático é fundamental para que você tenha saúde. Então, de modo geral, quando a gente está em estado alto de estresse, o que você tem é um predomínio do sistema nervoso simpático, que são as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e viver embebido de noradrenalina o tempo todo, não tenha dúvidas, isso vai ser extremamente deletério para a sua saúde. Então é muito importante o gerenciamento e o controle emocional. É muito importante você ter mais autoconsciência e autorresponsabilidade dos seus pensamentos e das suas atitudes. E isso, o equilíbrio disso tudo, o equilíbrio dessas condições todas é o que vai fazer com que você tenha mais ou menos doença. Então, gente, estão aí as 5 condições, gatilhos para o favorecimento e aparecimento de doenças autoimunes. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você e pode ser útil para outras pessoas, não esqueça de compartilhar e dê o seu like aqui para eu poder ter um termômetro do que vocês estão achando dos vídeos que eu tenho feito com tanto carinho para vocês. E o mais importante, se inscreva no canal para que você fique sabendo de primeira mão as novidades aqui.